Seja bem-vindo ao gigantesco Vasco da Gama! Olá, família vascaína, sejam bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso canal Locomotiva da Colina. Domingão, 28 de julho de 2024. Vamos para aquele vídeo pré-jogo logo mais às 19 horas. Vascão da Gama pegando o Grêmio lá na Arena Condá. Campo da Chapecoense vai ser o campo onde o Grêmio vai exercer seu mando de campo. O Vasco já viajou. O Pedrinho, dessa vez, providenciou um voo fretado para evitar um desgaste maior para os jogadores, para que, de forma que o deslocamento seja mais rápido na ida e na volta. Após o jogo, a delegação está regressando para o Rio de Janeiro para iniciar a preparação para o jogo contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. O Vasco, que teve uma semana de treinamentos, foi uma semana bem agitada nos bastidores, bastante notícias. Vou trazer algumas dessas notícias. Fiquei alguns dias sem postar os vídeos. Alguns amigos perguntaram. Galera, eu trabalho, assim, eu tenho meu trabalho é bem corrido. Infelizmente, estou tendo algumas dificuldades devido ao horário, tive problemas com o carro também. Então, acabei chegando um pouco tarde e acabei não conseguindo fazer alguns vídeos. Mas eu prometo para vocês que as coisas vão se regularizar, assim como eu estou providenciando a estrutura para melhorar o canal. Para quem não sabe, eu gravo esses vídeos aqui no quarto do meu filho, é realmente, de verdade, ó. Isso aqui pintado aqui atrás, aqui os escudos do Vasco, os emblemas. Eu vou fazer um 360 daqui a pouco aqui, vou mostrar para vocês. É o quarto do meu filho, realmente o quarto dele é todo decorado de Vasco, é uma escolha dele. Assim como aqui na varanda tem um bandeirão do Vasco, aqui é tudo Vasco, cara. A gente vive Vasco, a gente respira Vasco, a cada aqui é de vascaíno raiz. Peço a todos vocês que continuem curtindo, comentando e compartilhando para assim dar engajamento ao canal e para que esse conteúdo chegue a muitos outros vascaínos, assim como nós. Uma notícia referente ao CEO do Vasco. Algumas pessoas pediram para eu falar, né, sobre o CEO do Vasco. É um cara que veio do Curitiba, ele foi contestado no Curitiba, mas está chegando ao Vasco. Antes da sua passagem pelo Curitiba, ele havia se destacado no Grêmio. Ele ficou 5 anos pelo Grêmio. Ele foi 2 vezes eleito o melhor CEO do Brasil. Lá no Grêmio, ele foi responsável pela estruturação, pela alavancagem de receitas. Lá, com ele lá, ele conquistou Libertadores. Então, galera, apesar do cara estar vindo de um momento ruim, né, bastante conturbado no Curitiba, ele havia feito um trabalho bem feito anteriormente. E são vários fatores, cara. Às vezes é igual jogador de futebol. O cara rende no time, chega em outro time, não se adapta, não joga. Um exemplo disso aí é o Orediano, pô. O Orediano vinha em alta na Argentina, chegou no Vasco, não rendeu, não quis ficar, foi embora, tá na MLS e tá se destacando junto com o Gabriel Peck, junto com o Evander. Então vamos ter paciência, vamos dar um voto de confiança. Esse cara ele vai ter algumas missões importantes para o Vasco, principalmente no tocante à modificação da visão dos investidores quanto à imagem do Vasco. Porque muita gente aí fica defendendo a SAF, mas a gente estava numa SAF vagabunda, onde a imagem do clube está queimada, está até, dizendo memória, até mais queimada do que quando estava no associativo. Porque quando teve a mudança de forma jurídica do clube, né, passou de clube associativo para o SAF, subentende-se que tudo vai ser diferente, mas o que a gente viu durante esse período na gestão da 777 foi as mesmas práticas negativas, né? Foi débito com empresários, débito com jogadores, atraso de pagamentos, entre outras coisas. Então, esse camarada ele vai ter algumas metas a cumprir. Uma delas é a alavancagem de receitas. O Vasco precisa se tornar autossustentável. Até o momento, o Vasco é dependente dos aportes. Como não vai haver o aporte devido a tudo que ocorreu com a 777, o Pedrinho está tendo que se desdobrar. Inclusive, fez um acordo com o Shakhtar, né, lá da Ucrânia, que foi o time que comprou o Marlon Gomes.
e o Ignaldo, onde ele deu um desconto e adiantou as duas receitas, as duas parcelas referente ao pagamento que faltava do Marlon Gomes. Isso tudo porque precisa de fluxo de caixa. O clube ainda não é autossustentável, a SAF não é autossustentável. A folha salarial está muito alta e o dinheiro ainda não está entrando. Vai ser necessário um trabalho de alavancagem. O sócio torcedor do Vasco agora está dando uma engrenada, está explodindo, inclusive está batendo, estamos perto dos 60 mil novos sócios torcedores. É o efeito Coutinho. O Coutinho, quando veio, estava ali por beirando os 35 mil. Então é isso, galera. O processo é lento. A gente precisa alavancar as fontes de receitas para que o clube se torne autossustentável. Mudando de assunto, falando um pouco sobre campo em bola, logo mais às 19 horas, o Vasco vai pegar o Grêmio na Arena Condá, um Grêmio que chorou a semana toda, reclamou o tempo todo e foi escalado um VAR que não tem tido boas apresentações contra o Vasco. Mas, mais uma vez, contra todos, vamos na expectativa e na esperança de mais uma vitória do Vasco. Fora do jogo, Rossi, Galdames, Rojas e Vitor Luiz. Esses foram os 4 que não foram relacionados, não viajaram com o elenco. Fora isso, Paê, Coutinho, Souza, Alex Teixeira, subiram todos. Vamos torcer para o Rafael fazer uma boa escalação e para o Vasco ter uma boa apresentação hoje e trazer os 3 pontos, que é importantíssimo. Até porque com os jogos dos times que estavam próximos, os times venceram e deixa o Vasco pressionado a vencer para continuar